Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, boa tarde. Não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas o Palmeiras acaba aí de vencer o Ceará, velho. Venceu o Ceará e salvou o Inter do rebaixamento, tá? Salvou o Inter do rebaixamento, porque se o Ceará simplesmente empata com o Palmeiras, o Inter teria realmente sido rebaixado. Contrário, por exemplo, a gente contra o Vitória e o Santos, né? Que venceu o Vitória. Mas se o Vitória tivesse empatado, contra o Santos, o Palmeiras ainda tinha se salvado. O Vitória precisava ganhar. Nesse caso, não. Era só o Ceará empatar que o Inter seria rebaixado. E aí o Ceará não conseguiu, né? E o Inter, por várias combinações aí de resultado, conseguiu salvar o Fortaleza, rebaixado junto com o Ceará, dos dois times cearenses. Curioso, né? Que o Ceará passou boa parte do campeonato vendo o seu rival lá na zona de rebaixamento. E aí cai na última rodada, né, cara? Na última rodada, jogando contra o time reserva do Palmeiras. Eu vou falar pra vocês, assim, foi muito emocionante essa reta final, né? Essa rodada que foi muito da hora de acompanhar, porque a gente não tava passando por isso. Pelo menos, né, a gente hoje, claro, passou um ano sem um título, faz falta e tal, mas a gente não passar por isso é um alívio, não, mano. Pelo amor de Deus, porque você via ali, né, no próprio Castelão, o desespero da torcida, você via as outras também. Por fim, o Santos também se salvou. E aí, caiu, né, Fortaleza, deixa eu ver aqui, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, né? Confesso que o Fortaleza, eu não realmente, se olhasse no começo do campeonato, eu jamais diria que eles seriam rebaixados, né? Mas dito isso, vamos falar do jogo em si, das poucas impressões que a gente pode ter e de boa notícia, que eu acho que é o senhor Larson, né, cara? O Larson jogou muita bola, é muito bom. Primeiro volante ali, primeiro, segundo volante, né? Mas me parece que pode fazer as duas posições. E a gente improvisando o Bruno Fux de volante, né, cara? Na reta final aí, até na própria final da Libertadores, tava o Fux, aí tinha o Andrés e tinha o Veiga, né? E esse menino aí, nada de ter oportunidade, quando tem, joga bem, óbvio. Você vai falar, pô, é contra o Ceará, um adversário mais fraco. Mas é contra um adversário extremamente desesperado pra vencer o seu jogo, num time misto, num time reserva. Então ele conseguiu ir bem numa situação complicada, especialmente para volante, né? E foi bem ofensivamente, que deu uma assistência pro Sousa. O Sousa conseguiu perder aquele gol bizarramente. Então eu acho que a grande boa notícia, aí entrou o Eric Belé também no segundo tempo, né? Mas o Larson acho que foi o grande destaque, né? Que tá todo mundo comentando. E o time jogou bem, né? Você pega, acho que foi o terceiro gol, né? A troca de passes absurda, triangulação, movimentação. O Jefté entrando na área, Jefté, eu falei dele no momento. Tem algumas coisas aí pra melhorar, claro, mas não sei não, Piquerez, viu? Depois dessa temporada aqui, ele que não abre o olho não, porque o Jefté tem muita qualidade, viu? Ele tem muita qualidade. Não é o melhor lateral do mundo, não tô falando isso. Mas hoje eu sinto muita falta daquele lateral que apoia ofensivamente. O Piquerez estava com muita dificuldade esse ano. E o Jefté, quando jogou, ajudou bastante. Aquela virada contra o São Paulo, o Jefté estava jogando, né? E ele fez uma jogada de um dos gols, foi muito bem. Tiveram outros jogos, mas hoje ele também foi muito bem. Então a gente tem algumas boas notícias aí nesse final de ano, acho que especialmente o Carlos Miguel também dá pra gente falar, terminou o ano muito bem, né, com vários números, vários recordes aí que ele bateu em poucos jogos do Palmeiras, então tem algumas coisas pra gente tirar, a campanha é ótima, né, o Palmeiras terminou o campeonato com quanto? Com 76 pontos, o Flamengo com 79, né, a gente em determinado momento imaginava que o Flamengo poderia, não só o Flamengo, né, a gente imaginava que seria tipo o Flamengo com 86 e o Palmeiras com 84, sabe? Aquele negócio igual a gente falava da Premier League, né? Ó, até um dado aqui, o Palmeiras fechou o Brasileirão com a quarta melhor campanha nos pontos corridos, perdeu só para 2016, 18 e 22, né? E pontuou mais que em 23, que foi um ano de título. Então, 16, 18 e 22 são anos de título, campanhas de título, mas 23 que também o Palmeiras pontuou mais esse ano aqui. Então, é uma campanha de título também, só que, como a gente já falou aqui, o sarrafo subiu, o Flamengo jogou o nível lá para cima do campeonato. E é verdade também que, por exemplo, ontem, né, empatou com o Mirassol, mas, né, tava com o time totalmente reserva ali, molecada e tal, porque os caras estão viajando já pro Mundial.
Então o Flamengo. E o Flamengo tropeçou também bastante, né? O Flamengo teve. A gente já falou que o quanto teve rodada que o Flamengo tropeçou e o Palmeiras poderia ter encostado. Acho que a que mais. Que eu mais sinto, assim. Cada um tem seu jogo, eu acho, né? Mas o que eu mais sinto é contra o Vitória, velho. Da gente empatar com o Vitória em casa e os caras perderem pro Fluminense, que era muito. Não diria óbvio. O empate era óbvio. Flamengo e Fluminense, era quase certeza que ia empatar. E aí o Fluminense ganha o jogo. E o Palmeiras empata com o Vitória em casa, né? Que era uma rodada pra gente voltar pra liderança. Então tem várias rodadas, vários jogos bobos assim, que o Palmeiras deixou de pontuar, que tá contando muito aí, que contou muito pra não ser campeão, né? Sabe aquele negócio lá na terceira rodada? Não vou, tô só jogando assim, mas sei lá, na terceira, quarta rodada, o Palmeiras empata, perde um jogo. Sempre tem alguém que fala assim: ó, esse ponto vai fazer falta lá na frente. Às vezes não faz, e nesse ano aqui fez muito, né? Alguns jogos aí que a gente teve esse ano que fizeram muita falta mesmo. E é isso, terminando o campeonato em segundo colocado. A gente vai dar uma olhada aí na coletiva do Abel Ferreira, ver as impressões dele. E depois a gente vai falar um pouquinho de mercado também, né? Tem muita coisa acontecendo aí no mercado já do Palmeiras, especulações. E a gente vai falar sobre isso também ainda nesse vídeo, tá? Fica com a gente. E conseguimos bater mais um recorde, 76 pontos. É a segunda melhor classificação, ou nunca ninguém conseguiu ficar em segundo lugar com 76 pontos. Infelizmente houve uma equipa que foi melhor que o Palmeiras, e num ano de reformulação, num ano de 17 saídas e 11 entradas, onde investimos dinheiro para o presente e para o futuro, uma época muito bem planificada. Dos 5 títulos, Brasileirão 76 pontos, houve apenas um clube que fez melhor que nós. Libertadores, houve apenas um clube que fez melhor que nós. Conseguimos fazer melhor que os outros e ir mais uma vez à final da Libertadores. Em relação ao Mundial, representamos muito bem o futebol brasileiro e o Palmeiras a nível internacional. Em relação à Copa do Brasil, fizemos um ano em que não correu bem. Ganhámos uma vez, mas estamos atrás dessa competição e não conseguimos. E no Paulista, em pelo menos 5 anos que estou aqui, fomos todas à final, perdemos 2 e ganhamos 3. Como te disse, este ano foi planificado em 2024. Felizmente tenho gente dentro do clube que entende a dinâmica do futebol. Nós queremos sempre que os reforços rendam, porque custaram muito dinheiro, mas as coisas não são assim, nem aqui, nem no Real Madrid, nem em lado nenhum. Há jogadores que se adaptam mais rápido. O Andreas conseguiu se adaptar muito rápido. O Roque foi um jogador que nós investimos muito, vinha completamente desvalorizado, descredibilizado, e que vocês fizeram o favor de não me ajudar em nada, deitá-lo completamente abaixo, de bagre. Vocês conseguiram arrasar completamente um jogador que vai representar a seleção brasileira, e que no espaço de 2-3 meses conseguimos recuperar o ânimo e valorizar este jogador. Outros jogadores, como foi, por exemplo, o Lopes, foi um jogador que o Palmeiras investiu 8 ou 10 milhões de euros há 2-3 anos atrás, e hoje é internacional argentino e que vale entre 40 e 50 milhões de euros. Portanto, sim, não podemos negar, um clube como o Palmeiras vive de títulos, mas não vai ganhar sempre. Basta olhar para a história do Palmeiras, não é de hoje, não vai ganhar sempre. Mas nos últimos anos foi isso que eu prometi, e não posso sair daquilo que é a minha coerência do meu discurso. Eu não prometo títulos, não prometo que vamos ganhar sempre, prometo que vamos lutar sempre para ganhar, que foi exatamente o que fizemos este ano em todas as competições. E é isto, basicamente, como te disse, sim, 76 pontos, esse é o nosso foco, e como tu disseste bem, agora um período de descanso mental, físico, poder voltar àquilo que são as minhas origens e recarregar as baterias. Boa noite. Olá. Marcelo Duarte para o portal Futebol Cearense. Abel, o Palmeiras veio aqui cumprir tabela e usou muitos garotos. Eu queria
saber como é que você avalia a possibilidade de utilizar esses garotos com mais frequência. Isso é o que eu tenho feito desde que chegamos aqui. Eu sei que pouca gente sabe, mas nos últimos 5 anos, só em venda de jogadores, passamos os 2 bi de venda de jogadores e em premiações de títulos mais de 500 milhões. Portanto, isso não é de hoje, isso é uma prática desde que chegamos ao Palmeiras, faz parte do processo da nossa comissão técnica, por isso é que há 5 anos, quando o Palmeiras estava a tentar contratar treinador e ninguém queria vir para o Palmeiras, alguém foi ao PAOK contratar um treinador por mais ou menos 6 milhões de reais e o treinador aceitou vir para o Palmeiras e por cada título o Palmeiras ganhou desses 10, o treinador, uma parte da minha premiação foi eu que paguei ao PAOK, ok? Por cada prémio que eu ganhei aqui, eu, do meu bónus dos prémios, eu paguei ao PAOK, eu, não foi nem o Palmeiras, ninguém, foi eu. Isso há coisas que depois criam-se narrativas falsas e isto é absurdo, às vezes os valores que falam, que é inacreditável como de forma leviana se falam em 30 milhões, em 60 milhões. Quando quiserem saber, a minha vida é um livro aberto. Perguntem à Leila ou ao Barros e podem ver quanto é que entra na minha conta sem problema absolutamente nenhum. É inacreditável como jornalistas falam sem saber absolutamente nada e criam narrativas absolutamente falsas em relação ao meu salário, que é mentira, o valor que falam é mentira, em relação à minha premiação, é absurdo os valores que falam, absurdo. Como é que é possível falar nesses valores? Se querem saber, perguntem à Leila, perguntem ao Barros, e eu não me importo. Ou então façam, que vocês fazem isso muito bem, vão aos catrapaços, vão à CBF, ou está lá o meu contrato, vejam, e falem a verdade, que é para não enganar ninguém. Eu quando cheguei aqui, tinha 0 títulos. Eu não ganhava o que ganho hoje, entendem o que eu estou a dizer? Eu ganho o que ganho hoje, por isso mesmo, pelos títulos que ganhamos, pelas vendas que fizemos, pelo trabalho que é feito dentro do clube. Por isso é que o clube valorizou aquilo que é o nosso trabalho. E deixa-me acrescentar aquilo que tu disseste. Nós este ano várias vezes fizemos o que fizemos aqui hoje. O que é que aconteceu contra o Santos? Não viste o Larsson a jogar no Santos? No jogo do Santos lá? O Larsson jogou no jogo do Santos lá, entrou no jogo do Santos. No jogo do Santos não tínhamos 10 jogadores. No jogo de Juventude em casa não tínhamos jogadores, foram para as seleções. No jogo de Fortaleza em casa também não tínhamos jogadores. Portanto, o que nós fizemos hoje aqui não foi a primeira vez. Nós muitas vezes este ano, em função do contexto e das vicissitudes das seleções, nós ficamos sem jogadores e jogamos com outros, como foi aqui hoje. E o que nós fizemos aqui hoje foi coisa séria e responsável, que é aquilo que eu peço aos meus jogadores. Quero-me coisas sérias, responsáveis e dar o nosso máximo. E se o nosso máximo não der para ganhar, eu vou para casa de consciência tranquila. Se o meu máximo não der para ganhar e eu ficar em segundo, eu beijo a medalha. E quem não pensa assim está tudo certo. Já disse que eu não venho aqui para convencer, não vim para aqui para convencer ninguém. Eu vim para aqui para fazer o melhor que eu sei o que eu posso, com os recursos que eu tenho, para ficar no Palmeiras. E quando o Palmeiras entender prescindir dos meus serviços, sou eu. Eu vou continuar a ser treinador aqui ou na China. Porque é disto que eu gosto, é disto que eu vivo. E gosto muito, muito de estar aqui por isto mesmo. Porque a valorização daquilo que nós fazemos dentro. Quando se fala em reforços e que o Palmeiras pagou pelos reforços, para terminar eu digo isto, se fosse pelo dinheiro, era impossível o Mirassol chegar à classificação que chegou, porque deve ser a segunda ou a terceira equipa mais barata do campeonato. Porquê é que criam essas narrativas? As pessoas querem saber, mas eu digo-te, as pessoas querem saber como é que funciona. A mídia é muito fácil para quem está a ouvir. 50% de Rio de Janeiro, estou aqui há 5 anos. Está aqui há 5 anos. Tenho direito de ser brasileiro. Tenho os mesmos direitos que tem um brasileiro hoje. À data de hoje, tenho os mesmos direitos que tem um brasileiro. De votar, de fazer tudo. À data de hoje, tenho os mesmos direitos que tem um brasileiro aqui.
Eu esqueci-me o que estava-me a dizer, desculpa. Eu estava a falar da... 50% de Rio de Janeiro, 50% de São Paulo. De São Paulo dividimos Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Se vocês conseguirem perceber quem são os nossos rivais, conseguem perceber que há aqui 1, 2, 3, 4 contra 1. Passados estes anos todos, eu percebi porque é que muitos palmeirenses, quando chegavam, não conseguiam entender. A imprensa é contra o Palmeiras, a imprensa é contra o Palmeiras. Não, a imprensa não é contra o Palmeiras. O Palmeiras tem 25% da imprensa. Os outros 75%, não vale a pena dizer o que é que acontece. Fazem-se narrativas para criar confusão num clube que nunca na sua história, nunca, e outros presidentes os fizeram e estas direções que quero seguir as consolidaram. Não foi trabalho meu, foi trabalho feito de alguém, mas nunca na sua história, à data 2, o Palmeiras foi tão credível, respeitado, equilibrado financeiramente, equilibrado desportivamente. Nós não somos uma equipa velha. Entendem o que eu estou a dizer? Não somos uma equipa velha. Somos uma equipa que tem menos recursos do que outros, mas pela sua organização, pela valorização do seu elenco e pela toda a sua estrutura, consegue competir com muito menos recursos e estar a lutar por títulos que tem sido a nossa saga estes anos todos. Umas vezes ganhamos, outras perdemos, e como eu vos disse, quando eu cheguei aqui, e no mandato da Leila, ela pediu-me um título por ano. Este ano eu não ganhei nenhum título. E disse-lhe a ela, Leila, não ganhamos nenhum título. Mas vocês ouviram várias vezes o que é que ela disse. Várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Eu pulo o meu lugar na disposição da Leila. Está aqui o meu lugar. Agora faça o que você quiser. E ela nunca duvidou, porque sabe perfeitamente, ela vê muito para além daquilo que são os resultados desportivos. E termino a dizer, se fosse questão de investimento, o Mirassol era impossível fazer o que fez. Então não me venham falar de investimento. Se for para falar de investimento, eu sei que não és tu, eu estou a falar e tu és inteligente, tu perguntaste-me uma coisa, eu falo aquilo que eu quero. Podes-me perguntar qual é o teu nome, eu posso dizer que sou casado e tenho 3 filhas, eu faço aquilo que eu quero. Portanto, eu respeito a tua pergunta, mas o que eu fiz aqui, já fiz noutros jogos, apostar na base, já fiz várias vezes, não é novo, e hoje viemos aqui fazer um jogo sério, competente, honesto. Sim, se me perguntas, fiquei muito contente com o Larsson, a exibição do Larsson, muito, mas foi algo que ele nos mostrou. Portanto, isto faz parte daquilo que é o nosso trabalho, dos Larssons, dos Estevãos, dos Alans, dos Hendricks, do zagueiro que foi vendido ao City, como é que ele se chama? De Vítor Reis, e estou-me a esquecer aqui de outros, porque isto é um trabalho que é feito na base, mas quem tem que pôr a cabeça a prémio por eles quando não jogam e ganhamos e perdemos sou eu. Sou eu que ponho a minha cabeça a prémio. E este clube consegue fazer um bocadinho de tudo. Vocês bastam ver os nossos adversários, os rivais diretos, o que ficou em primeiro, segundo e terceiro, quanto é que apostam na base? Quanto é que apostam na base? E nós conseguimos fazer aqui com a organização um bocadinho de tudo. Estamos na base, valorizamos o nosso elenco, rejuvenescemos o nosso elenco e mesmo assim disputamos títulos até o fim. Perdemos porque houve uma equipa que foi melhor que o Palmeiras. Uma equipa que foi melhor que o Palmeiras. E mesmo no campeonato não houve nenhum classificado na história do Brasileirão que tivesse feito 76 pontos. Está bem? Senhor Abel Ferreira falou bastante aí, né? Pelo menos nessa última rodada de temporada. E Palmeiras inimigo da resenha, hein? Era só literalmente o Palmeiras entregar que teria rebaixado o Internacional. Mas óbvio que o Palmeiras ia ganhar o último jogo. O último jogo não tava valendo nada. E Abel Ferreira e Palmeiras inimigos da resenha, hein? A gente salvou o Internacional, a gente salvou o Santos, a gente salvou até o Corinthians do rebaixamento. E o Palmeiras fez um dos piores anos aí para um time rico, né, na história, se tratando de time que conseguiu investir, que investiu e tal. O Palmeiras bateu o vice, né? E a gente acabou perdendo todos os títulos e salvamos ainda o Internacional em um jogo que não valia nada. É complicado, hein? Que aninho ruim para digerir esse aqui. Tô tentando enxergar o copo meio cheio aí, confesso, viu, rapaziada dos comentários, não sei como é que tá nesse momento, mas tô tentando enxergar o copo meio cheio, porque
a gente tem também o fator Flamengo, né, cara? O Flamengo, esse ano, ele fez o que quis com o Palmeiras, né? A gente pode se dizer. O Flamengo zoou o Palmeiras no campo, né? Ganhou do Palmeiras no campo, na direção, na questão da direção de futebol, no marketing, no tratamento com o torcedor, e também o Palmeiras, a gente tem que fechar o ano agora aguentando zoeira dos flamenguistas, faz parte do futebol, né? Mas que ano ruim de digerir. E agora, para completar o ano, o Palmeiras salva o Internacional do rebaixamento, mais uma vez, né? E agora, mais um time, né? Na verdade, o Palmeiras estressa a gente até quando ganha, né, cara? Bizarro, não? Você fica olhando no jogo de hoje, né? Triangulação, troca de passe, calma, domina a bola, olha e tal. Aí você, pô, era só fazer isso em outros jogos, né? E eu não falo nem final da Libertadores, teve jogo do Brasileirão mais fácil que a gente acabou se complicando sozinho, porque não fez o básico. E teve o São Paulo em 21 também, né? Quando a gente. Só que tudo bem que ali teve o lance que era um jogo antes da final da Libertadores, aí a gente foi com o time reserva, o São Paulo ganhou no Allianz. E depois acabou se salvando do rebaixamento também. Mas ficou isso, né, cara? Realmente, eu vi o pessoal falando, não, o Inter que fez o dever de casa. Não é, não. O Inter teria sido rebaixado de qualquer jeito se o Palmeiras tivesse pelo menos empatado. Mas o Ceará também é inimigo do futebol, hein, velho? Meu Deus, como amassa a bola os caras também. E é isso, né, cara? Terminando o ano de maneira meio bem melancólica. Eu usei essa palavra quando teve aquele vídeo do Gustavo Gomes indo embora a pé, né? Que é a melancolia, assim, né? Porque a gente pega, viu toda essa pressão que foi essa última rodada, olhando o pessoal do Ceará ali, né? A galera do Fortaleza, do Vitória, que acabou escapando no finalzinho. Eu tava acompanhando a live do Baldaço, o maluco chorando, assim, que nem uma criança, assim. Pelo menos por isso a gente nunca mais passou, espero nunca mais passar, né? Então, aquele negócio, merece o Palmeiras e não sei quando. Tem isso, mas assim, isso é uma página virada. Então, hoje realmente a gente está no outro momento. Então, terminar o ano sem título hoje realmente virou praticamente uma tragédia que a gente vem de 5 temporadas, né? O Palmeiras ia bater um recorde aí, que se não me engano, acho que só lá nos anos 50, só que é melhor de história, pode me corrigir, mas acho que só lá nos anos 50 que o Palmeiras tinha ficado 5 anos, 5 temporadas sendo campeão. Se a gente fosse esse ano aqui, seria a sexta, né? Mas acabou terminando sem nada, e nem o Paulista ali, né? Que a gente fala ali, às vezes, que tem um peso menor, nem isso a gente conseguiu ganhar esse ano. Mas, né, acho que o Larson, vamos chamar o Larson da boa notícia do final do ano para trazer um bom presságio aí, porque jogou bola pra caramba hoje. E aí fica aquele negócio, pô, a gente adaptando, improvisando o volante e um moleque desse jogando bola, né? Jogando bola pra caramba. Não sei como seria nos jogos grandes aí, mas hoje o homem jogou muito, velho. É isso que eu ia falar pra você. Uma coisa também é um jogo com esse tipo de pressão. Você vê os caras hoje muito relaxados, né? Os caras dando uns toques, fazendo triangulação com a leveza absurda, os caras não sentindo a pressão do jogo. Um time muito cegado mesmo. E já falando de 2026, porque 2026 tá batendo na porta, não sei qual que é o panorama de vocês pro time em 2026. Eu prevejo uma torcida com a paciência no limite. Eu prevejo uma torcida cobrando muito mais o time. A torcida do Palmeiras já cobra. Eu prevejo a torcida do Palmeiras cobrando muito mais, com uma paciência até mais curta com o Abel e com alguns jogadores. Tudo bem, eu entendi o discurso do Abel na coletiva. Realmente, não é para se desfazer de tudo que foi feito, não tem que trocar o time inteiro. Mas eu creio que a paciência da torcida vai ser menor, muito porque alguns jogadores já deveriam estar rendendo, né? A gente está falando aqui de Felipe Anderson, de Maurício. Tudo bem, o Sousa fez o gol, ganhou de craque do jogo hoje, mas você não pode chegar, por exemplo, na frente do gol e tentar dar uma cavadinha daquela, né? Se tu pega num jogo grande e o cara mete uma cavadinha daquela, meu irmão, acho que os caras invadem o campo. Tamanho desespero que ia dar. Mas eu prevejo o torcedor do Palmeiras com uma paciência menor pro ano que vem, para cobrar o Abel, para cobrar os jogadores, porque, vamos falar a verdade, né? São 2 anos sem títulos, não? A gente fala de Paulista, do Paulista contra o Santos, mas dá para se dizer que dentro do que o Palmeiras investe, são 2 anos assim do time deixando a desejar. E o Abel, ele falou um negócio na coletiva que me chamou a atenção, né? Ele fala que o Palmeiras foi o único que não foi campeão e fez 76 pontos e só um ganhou. Normalmente é assim que funciona o campeonato, né? Só um ganha. E o Campeonato Brasileiro, ele é isso hoje, cara. Eu acho que tanto de 24 quanto de 25, ele ficou provado isso, que a campanha boa, ela não serve mais. Você precisa de uma campanha excepcional. A gente fez uma campanha boa também contra o
contra o Botafogo, a gente fez uma campanha boa também, ficou 3 pontos do Flamengo agora. Então, a impressão que passa é, se o Palmeiras não tropeçar, a impressão não, essa é a realidade, isso é um fato. Se o Palmeiras não tropeçasse contra a Vitória, não tivesse entrado meia bomba contra o Fluminense, a gente teria aí, estaria provavelmente comemorando um título brasileiro, né? Nossa, esse do Vitória me pega muito, porque a gente, acho que, eu não lembro se foi, acho que foi um jogo atrás do outro, né? Eu falei umas 500 vezes, mano, com certeza, tinha certeza que o Flamengo não ia ganhar aquele jogo do Fluminense, eu ainda tava contando com empate, assim, né? E aí o Flamengo perde pro Fluminense e a gente consegue empatar com o Vitória, a gente jogou antes ainda, né? E eu tenho certeza, assim, se a gente, por exemplo, tivesse na liderança do campeonato depois da final da Libertadores, mesmo se perdesse, depois você vê agora o Flamengo, vamos supor que a gente chegasse com o mesmo número de pontos agora na final, no último jogo, o Flamengo poderia jogar com o time completo? Poderia, só que tendo que viajar para jogar o Mundial, assim, meio que, imagina o mental dos caras também, né? Então, o Palmeiras meio que assim, esse lance de ter os 2 campeonatos aí para decidir, pesou contra, poderia ter pesado a favor. O Flamengo deixou pesar a favor, né? Ano passado o próprio Botafogo também ganha da gente, na mesma semana que ganha a final da Libertadores, jogando os 2 jogos com o time titular. A gente jogou o jogo contra o Grêmio com o time reserva, que poderia ter ganho aquele jogo do Grêmio também, né? Que é outro jogo ali que também ficou essa sensação. Então, eu não sei. Eu sei que tem esse lance de calendário, eu sei que é pesado, mas eu tenho a impressão que às vezes, não sei se é desculpa, mas eu vejo outros times meio que ligando o dane-se assim, vamos jogar aqui, vendo o que dá, como foi o Botafogo ano passado, o Flamengo esse ano, e o Palmeiras às vezes se poupa tanto em jogos assim, né, e é óbvio, tem o preço é não ganhar título, né, porque você tem que, às vezes tem que ter, como o próprio Abel fala, coragem. E pelo menos uma notícia boa aqui, o Palmeiras no futebol feminino, ele goleou o Corinthians aí com direito a olé, enfiou 5. Então vale a menção aqui, pelo menos para a gente, pelo menos a mulherada aí dando orgulho pra gente, né, no Paulistão Feminino, quando o Palmeiras enfiou 5-1 no Corinthians lá na Arena Barueri. Então, uma notícia aí, pelo menos, pra gente fechar o domingo, olhando o copo um pouquinho no fundinho, né, com um pouquinho de água. Não, e é curioso que a temporada do feminino, ela é o oposto do masculino, porque ganhou a Copa do Brasil recente, começou a crescer no final da temporada, aí chegou a Rosana, se não me engano a Rosana ainda não perdeu no comando do Palmeiras, e aí ganhar do Corinthians no feminino, é tipo a gente, de 5-1, é tipo a gente golear o Flamengo hoje, né, no masculino, é um negócio significativo, ter o jogo de volta ainda, mas assim, é um resultado bem difícil do Corinthians reverter. Mas é isso, na hora que começou, né, os jogos decisivos, as meninas cresceram de produção, e o masculino foi ao contrário, né, na hora que chegou a hora de decidir, todo mundo esqueceu como que joga a bola. É isso, senhores. Ó, a gente vem com mais um vídeo para vocês, viu? Depois desse aqui tem um vídeo aqui sobre mercado, atualizando aí sondagens, possíveis saídas e chegadas no Palmeiras. Então, se você assistir esse vídeo, dá uma checada no canal depois, porque provavelmente deve ter algum outro vídeo aí falando sobre notícias de mercado. Valeu? Você chegou até aqui? Like no vídeo, por favor, é muito importante, tá? Sendo você inscrito ou não. Eu percebi que boa parte das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas no canal. Então, já que você chegou aqui, por gentileza, clica no inscrever aí que eu te garanto que você não vai se arrepender. Ou vai, né, Erla? Porque vira e mexe sempre tem uma groselha ou outra, né? Escapa, né? E isso a gente tem regularidade. Falar bobagem, Exato. a gente é bem regular. A gente é consistente nisso, pelo menos. Beleza, meus amigos? Ó, like no vídeo, se inscreve no canal, muito importante pra gente. A gente volta aí no próximo vídeo. Valeu, um abração pra vocês.